Boa noite, minha gente. Aleluia. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Diga assim: eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Quantos aí creem nisso? Então diz aí para o teu irmão: estou na hora certa, no momento certo, não sei o que lá certo, no nená certo. Isso. Graças a Deus. Senhor, nós te glorificamos. É a tua vida em nós, Senhor. Guia-nos, Senhor, na tua palavra. Guia-nos nos teus decretos. Guia-nos nos teus mandamentos, Senhor. Porque neles nós encontramos vida, Senhor. E eles nos levam a ter um relacionamento contigo, comunhão contigo, Pai. Com um Deus sobrenatural, Pai. Abrimos o nosso coração nessa noite mais uma vez, para ouvir a tua palavra e para sermos transformados, Senhor. No nome maravilhoso de Jesus, e quem concorda com isso, diga amém. Amém. Abra comigo lá em 2 Pedro, por favor. Capítulo 1. E a gente está falando sobre a revelação do fruto. Fruto do Espírito. Uma série sobre o fruto do Espírito. Lembrando que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você ainda não decorou, tem 13 outras partes dessa série para você decorar. Aleluia. Para você se encher com isso. A revelação do fruto. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Se você já encontrou, diga amém. Se você ainda não encontrou, diga espera por mim, pastor. Verso 3 diz: visto como seu divino poder. E eu quero que você, se você puder anotar isso na sua Bíblia, botar uma seta dizendo assim: essa é a parte de Deus. O divino poder de Deus em nós. A habilidade divina, toda a sua essência em nós. E aqui o apóstolo Pedro já está dizendo para nós que Deus habita dentro de nós com todo o seu poder. Visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida sobrenatural e à piedade, a semelhança com Deus, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e pela sua virtude, pelos quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas, diga através da verdade, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, ou seja, isso seja algo ativo dentro de você, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós falamos da última vez, olha só essas frases aqui, e nós estamos falando sobre a nossa responsabilidade para produzir fruto. Nós já vimos que fruto é, na realidade, a interação do Espírito Santo com o teu espírito. E nós vimos que Ele produz o fruto em nós e nós apenas somos os portadores. Por quê? O fruto do Espírito não é para você. O fruto do Espírito é para as pessoas que estão ao teu redor, para que as outras pessoas possam conhecer Deus. Quantos aí tiveram hoje de manhã aqui na igreja? Amém. O pastor Matt falou justamente isso. Como é que as pessoas vão conhecer a Jesus? Através da maneira como você age, através da maneira como você ama, através da maneira como você serve. Quem está comigo aí nessa noite? Através da maneira como você se comporta. O fruto do Espírito é para que outras pessoas conheçam a Jesus através de mim e de você. Isso demanda de nós uma responsabilidade. Ter a essência, a vida de Deus, então, gente, não garante automaticamente que você andará no Espírito e produzirá frutos. Por quê? É uma decisão da nossa parte. Cabe a nós decidirmos produzir esse fruto. Cabe a nós decidirmos abrir o nosso coração para que Ele haja. Eu estava conversando ali no gabinete com o pastor Sérgio e ele me lembrou de algo muito importante. Na parábola do filho pródigo, o pai estava sempre esperando pelo filho. Depois que o filho saiu, depois que o filho pediu a sua herança, depois que o filho fugiu, foi viver a sua vida, o pai estava esperando pelo filho. Isso nos mostra a graça de Deus. Deus está esperando por uma atitude sua, sabe por quê? Porque Ele já deu o passo dele. Ele já enviou o seu filho amado para a cruz, para morrer por você. Ele agora está esperando uma decisão sua.
O filho pródigo, ele teve que tomar uma decisão para voltar, se arrependendo, ele pudesse voltar para Deus. Nessa analogia de que o pai está esperando por você, o pai está esperando uma atitude sua. E olha só que interessante, Deus ainda envia o Espírito Santo para nos ajudar nessa decisão. É uma decisão sua, mas você é capacitado pelo Espírito para tomar essa decisão. Então não é algo automático, gente. Eu também falei que a responsabilidade, essa aqui é demais, aleluia. A responsabilidade da qualidade da semente é do Espírito Santo. O que Ele te deu, e a palavra que Ele te deu de manhã, a palavra que Ele te deu de tarde, a palavra que Ele está te dando hoje de noite, tem em si qualidade para produzir. Quando você pega uma semente de laranja, você não duvida se aquilo ali vai ou não vai. Você planta ela no solo. E você tem uma expectativa de que aquela semente irá produzir. Quanto mais nas coisas do Espírito, a palavra que eu vos disser não voltará para vós vazia, para vocês vazias. Por quê? Porque a responsabilidade da qualidade da semente é do Espírito Santo. Mas preste atenção, a responsabilidade da qualidade do solo é nossa. É nossa. E aí, como é que está o nosso coração para receber a palavra? Como é que está o nosso coração para receber a verdade? Como é que está o nosso coração? E naquela parábola do semeador, um dos solos era um solo que frutificava. Mas mesmo assim, era um solo que frutificava a 30, a 60 ou a 100 por um. Por que essa diferença? Por causa da responsabilidade que nós temos de trabalhar no solo do nosso coração. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Então, gente, mude a disposição de como você ouve a palavra e o Espírito se responsabiliza de trazer os resultados. Mude a disposição de como você ouve a palavra e o Espírito se responsabiliza de trazer os resultados. Isaías chega ao ponto de dizer que Ele, o Senhor, desperta os meus ouvidos todas as manhãs. Ele me dá ouvido como de discípulo. E quantos aí são discípulos de Jesus? Se você é um discípulo de Jesus, a Bíblia fala que o seu ouvido está pronto para ouvir a instrução do seu mestre. O Senhor fala com a gente nessa noite, aleluia. Instrui o nosso coração nessa noite. Continue lendo aí comigo no capítulo 5, no verso 5. 2 Pedro capítulo 1, verso 5. E o apóstolo Pedro agora trazendo essa questão da responsabilidade. Ele diz, e por isso mesmo vós. Olha só, ele está falando com você e comigo. E por isso mesmo vós, empregando toda a vossa diligência. E essa palavra diligência é a seriedade, ou o cuidado em fazer algo. O apóstolo Pedro está falando, gente, o que eu quero falar aqui demanda cuidado, demanda seriedade, porque disso depende a tua vida, gente. Disso depende como as pessoas vão ver Cristo através de nós, como Cristo vai ser semeado no nosso trabalho, como Cristo vai ser semeado no nosso relacionamento, como Cristo vai ser semeado na nossa vizinhança. E o apóstolo Pedro diz, cuidado com isso, gente, tem de cuidado. O que você tem na sua casa que você toma muito cuidado? Aquele negócio que você vira para o teu filho e fala, cuidado com isso. Eu tenho um quadro lá que era do meu pai, que era do Poderoso Chefão. E eu falo para mim, a gente tem um cachorrinho em casa, então só dá para brincar com o cachorrinho dentro de casa. E aí bolinha vai para cá, bolinha vai para lá, bolinha vai para lá, de repente a bolinha vai na cara do Dom Corleone. Pá! Cuidado com o quadro que era do meu pai, cuidado! Você entende que o apóstolo Pedro está falando para a gente, cuidado com essas coisas, cuidem dessas coisas. Cuidem disso na vida de vocês, porque isso vai limpar o coração de vocês, para que a vida flua através de vocês.
A vida de Deus, o poder de Deus que nós lemos lá no verso 3, que diz que Ele já nos deu o seu poder. Esse poder vai fluir com maior naturalidade de você, se você cuidar dessas coisas na sua vida. E cuidar do que? Diz aqui. Por isso mesmo, empregando toda a vossa diligência, e essa é a nossa parte, acrescentai. Acrescentai poderia ser melhor traduzido como sustente, sirva. Acrescentai ou sirva a vossa fé com a virtude. E nós falamos um pouco disso na vez passada que nós nos encontramos. Acrescentai a vossa fé virtude. Acrescentai a virtude ciência ou conhecimento. E a ciência o domínio próprio. E ao domínio próprio a perseverança. E a perseverança a piedade. E a piedade a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundar, não é só um pouquinho disso não. O que a Bíblia está falando? Se houver isso e abundar isso e transbordar, Senhor, o meu cálice transborda, aleluia, obrigado por me encher, porque a minha vida não vai ter só gotinhas do teu poder, minha vida vai abundar do sobrenatural. Quem está comigo nessa noite? A sua vida e a minha vida, se nós cuidarmos dessas coisas, a sua vida e a minha vida vão transbordar do poder de Deus. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu trouxe da última vez o trenzinho da alegria, aleluia. O que Pedro está querendo nos mostrar é que existe um carro-chefe na nossa vida. O que Pedro está querendo nos mostrar é que a nossa vida é vivida pela fé. O que na realidade vai fazer com que Deus se manifeste na sua vida, o carro-chefe é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai ler Hebreus capítulo 11, e Hebreus capítulo 11 vai dizer que pela fé, Abraão fez isso. Pela fé, Isaac fez isso. Pela fé, Jacó fez isso. Pela fé, nós somos pessoas de fé. Aleluia, um amém aqui, outro amém ali, aleluia. Nós somos pessoas de fé. E Deus depositou essa fé dentro de nós. Não é merecimento nosso, gente. A Bíblia diz que Deus dá para você uma medida de fé. Cada um de vocês tem fé. Não sei se você me ouviu. Cada um de vocês tem uma medida de fé dentro do coração de vocês. A capacidade de acreditar em Deus. A capacidade de acreditar no sobrenatural. A capacidade de crer que o poder de Deus está dentro de você. E o apóstolo Pedro então fala para a gente, então junta a essa fé, deixe alguns elementos servirem à sua fé. E o primeiro que ele fala é a virtude ou a ciência. E eu falei com você que esse primeiro carrinho, virtude e ciência, eu chamei de responsabilidade ativa. Por que ativa, gente? Porque nós temos uma parte a fazer. E aí o Espírito Santo me colocou um negócio muito legal no meu coração. Olha só, gente. Caráter não se forma por nascimento, mas pela interação entre o Espírito e a nossa diligência. Você olha para um bebezinho, você não diz para o bebezinho, que mau caráter. Esse aqui vai ser um mau caráter. Você não sabe disso. Porque demanda várias coisas ao redor dele, ou seja, o ensino do pai, o ensino da mãe, o ensino da escola, o ensino da sociedade. E você traz o seu filho para a igreja, e a Bíblia diz que você ensina o caminho de Deus para a criança, para que quando ela cresça, ela não se desvie. Você não pode virar para a criança e dizer que mau caráter, ou que bom caráter que ela tem. Olha só, ela não chora de noite, vai ser um bom caráter, aleluia. Dorme a noite inteira, Bruno. Que maravilha, você vai ser um bom caráter essa criança. Não, o caráter não vem no nascimento natural. O caráter, ele é o fruto do Espírito. Quando você falar sobre o caráter de Deus, existe o caráter humano, aquela pessoa que é boa,
que não fura sinal vermelho, aleluia, quem está comigo? Aquela pessoa que você diz, você entrega uma caneta, ela me empresta a caneta, ela devolve a caneta, que pessoa de caráter, aleluia. Eu não estou falando desse caráter, eu estou falando do caráter divino, o caráter que mostra Deus. O caráter que apresenta Deus para as pessoas. Presta atenção, o caráter que apresenta Deus para as situações da sua vida. E quando você está enfrentando situações, você pode se manter firme, você pode se manter de pé e apresentar Deus para a situação, porque quando Deus está presente, o inferno tem que dobrar os seus joelhos. Quando Deus se manifesta, o inferno tem que se prostrar, porque ninguém resiste à manifestação de Deus, nenhuma situação resiste à manifestação de Deus. Quando você apresenta o amor de Deus para as situações, a situação tem que dobrar o seu joelho. O amor sempre vence. Nem sempre é a coisa mais fácil de se fazer, mas o amor sempre vence. Sabe por quê? O amor que nós estamos falando é do tipo de Deus, é do tipo sobrenatural, é do tipo de 1 Coríntios capítulo 13. Você já leu 1 Coríntios capítulo 13? Se você olhar na carne, você já viu o quão difícil às vezes é cumprir. 1 Coríntios capítulo 13. Tem sempre um que me chama a atenção. O amor não se irrita. Pastor, estou em falta. Me irritei com um taxista que entrou na frente do meu carro. E quando eu fui ler 1 Coríntios 13, estava dizendo lá, o amor não se irrita. Como é que eu posso viver? Essa é a pergunta. Na realidade, essa é a pergunta que o povo tinha que ter feito quando Deus apresentou a lei para eles. Como é que nós podemos cumprir isso? Como é que nós, na nossa força, podemos cumprir isso? E aí Moisés apresentaria Deus para eles, dizendo, vocês não podem, vocês não conseguem. Deus vai capacitar vocês para cumprirem a lei. Deus vai capacitar vocês. É a graça de Deus em ação. Quando nós nos dispomos a cumprir a vontade de Deus, Deus vem com toda a sua força. Ele não só nos coloca para frente, Ele nos sustenta. Deus está te sustentando para cumprir a palavra dEle. Há uma responsabilidade da nossa parte. Há uma responsabilidade da nossa parte. Então, gente, eu quero falar hoje sobre o segundo carrinho desse trem. E nós vamos falar hoje sobre domínio próprio, paciência e piedade. Ai, pega leve, pastor, aleluia. E eu estou chamando de uma responsabilidade disciplinar. Eu quero falar um pouco sobre disciplina nessa noite. E esses 3 pontos, gente, quando a gente pensa sobre domínio próprio, sobre paciência, a nossa carne já começa a gritar assim, restrição, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas não pode fazer, mas eu queria tanto comer o pudim inteiro. Oh, Jesus, mas não posso, porque o tal do domínio próprio fica me segurando. O tal do domínio próprio fica me puxando para trás. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é a carne quem acha isso. A Bíblia fala que o espírito está pronto. A carne é fraca. Todo mundo cita isso, né? Aleluia. Pastor, a carne é fraca. Mas diga aí para o teu irmão, mas o espírito é forte. O espírito é forte. Ainda que nós sejamos fracos nas nossas decisões, quando você segue o Espírito Santo, é na sua fraqueza que você se torna forte. É pela graça de Deus, gente. Então a nossa carne não gosta disso, gente. A nossa carne não gosta disso e muitas vezes nós achamos que Deus está nos restringindo. E aí quando a gente ouve a palavra lei, não, pastor, nós somos da graça. Esse negócio de lei, restrição para cá, não pode isso, não pode aquilo, não matarás, não roubarás. Eu não gosto desse negócio de não para cá, não para lá. Não é isso que a Bíblia está falando. A nossa carne, ela não gosta desses limites. Eu estava estudando outro dia, e não é interessante que o homem, quando ele foi criado, ele foi colocado aonde? Aonde? É isso mesmo que você está achando. No jardim do Éden. A palavra Éden, no hebraico, Aiden, significa deleite. Deus colocou o homem no lugar onde ele pudesse viver em deleite, em prazer contínuo. Mas a palavra jardim significa limite.
A palavra jardim significa um limite. Existe um limite onde Deus te coloca para que você viva em deleite com Ele. Existe um lugar onde a gente chama do centro da vontade de Deus, que é o lugar onde nós encontramos prazer para a nossa vida. Então a carne, ela se sente cerceada. Um dos propósitos do porquê Deus deu a lei para os homens era para mostrar o quanto carnal eles eram. Quando Deus apresentou a lei, era justamente para mostrar que eles não conseguiriam cumprir. Mas também não é interessante que a lei de Deus, ela nos protege? A lei de Deus, ela nos protege, gente. Quando você vai para a palavra, e quando nós vamos para a lei, quando nós falamos da lei, nós estamos falando da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus. Abra comigo no Salmo 119, por favor. Calma que eu não vou ler o Salmo 119 todo, por mais que eu quisesse, porque esse salmo é maravilhoso, de autoria incerta, mas era um homem que amava a palavra de Deus. Era um homem que tinha prazer na palavra de Deus, e a gente consegue ver isso. As leis de Deus também servem para nos proteger de danos. Vai ouvindo isso aqui rapidinho, quando você vai achando. Apesar de muitas vezes essas parecerem limitar as nossas escolhas, essas limitações são sempre para proteger nossa liberdade e nosso bem-estar. Aquilo que Deus fala para você é sempre para proteger a sua liberdade e o seu bem-estar. Deus quer com que você ande em liberdade, mas essa liberdade é sempre fundamentada na palavra. Salmo 119, leia aí comigo a partir do verso 9. A gente vai ler até o verso 16, depois a gente vai saltar aqui alguns versículos, para que você pegue o coração do salmista. E sempre que você vira a palavra, ou preceito, ou mandamento, ou prescrição, ou lei, ele está falando de direções. Direções que são para proteger a sua vida. Olha só, verso 9. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Eu estou lendo da King James atualizada. Vivendo de acordo com a tua palavra. Verso 10, de todo o coração eu te procurei. Não deixes que me afaste dos teus mandamentos, Senhor. Em meu coração conservei a tua promessa para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Enquanto a carne está falando, eu não quero nada que me coloque limites, o salmista que conseguiu pegar o coração de Deus estava falando, Senhor, ensina-me os teus decretos. Ensina-me a tua direção. Ensina-me a tua direção. Romanos capítulo 8 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são esses que mostram para o mundo que são filhos de Deus. Ensina-me os teus decretos, Senhor. Ensina-me, dá-me a tua ordem, Senhor. E eu sei que eu vou estar seguro nela. Verso 13, com meus lábios tenho enumerado todas as decisões da tua boca. Sabe do que fala aqui? Confissão. Confissão da verdade. Senhor, com os meus lábios eu tenho declarado, enumerado, eu tenho contado as tuas bênçãos. Eu tenho contado tudo aquilo que você disse. Verso 14, no caminho de tuas prescrições, encontrei alegria como em grandíssima fortuna, aleluia. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Verso 22, olha só. Livra-me da afronta e do desprezo, pois obedeço às tuas orientações. Ou seja, quando estamos dentro do limite da palavra de Deus, nós temos livramento de afronta e de desprezo. Verso 22, mesmo que os príncipes se assentem para conspirar contra mim, ainda assim, alguém diga ainda assim. Ainda assim, o teu servo refletirá sobre os teus decretos. E aí eu me lembrei de Abacuque capítulo 3, verso 18, verso 17, verso 18. Ainda que a figueira não floresça,
ainda que não haja fruto na vide, ainda que isso, ainda que aquilo, ainda que o dólar chegue a R$10, aleluia, ainda assim, mesmo assim, aleluia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo assim, a crise não pode parar aquilo que está no meu coração. Mesmo assim, eu louvarei a Deus. Mesmo assim. Porque depende de uma decisão minha e tua. Porque depende da decisão do nosso coração de viver a verdade. Porque depende da decisão do meu coração e do teu coração de experimentar Deus em todas as situações. Mesmo assim, diz a palavra, o teu servo refletirá sobre os teus decretos. Verso 29. Afasta-me do caminho enganoso e favorece-me com a tua lei. Verso 30. Escolhi o caminho da felicidade. Você já ouviu falar que felicidade não dá em árvore? O dinheiro não dá em árvore. E dizem que o dinheiro traz felicidade. Então felicidade não dá em árvore. Vamos filosofar, Martinha. Você não encontra felicidade fora dos limites da palavra. Você não encontra alegria fora dos limites da palavra. Você não encontra paz fora dos limites da palavra. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa alegria. Quem está comigo? Eu escolhi o caminho da felicidade. E muitas vezes, gente, a gente bate cabeça para cá, bate cabeça para lá, porque a gente fica tentando fazer a nossa vontade. E quando Abraão quis fazer a sua própria vontade, ele gerou Ismael. E quando ele gerou Ismael chegou uma certa... É interessante que Sara teve um plano brilhante. É o plano que o pastor Hélio sempre fala para a gente não tomar. Qual é o chá que ele fala para não tomar? Chá comigo. Abraão, seguinte, você é velho, eu sou velho, o negócio aí não está fluindo muito para você. Mas é o seguinte, a minha serva é novinha, eu acho que ela vai dar para o gasto. Então, faz o seguinte, vai lá, produz, faz o que você tem que fazer. E ele fez plano brilhante. Depois de um tempo, esse plano brilhante virou contra Sara. Porque a escrava que Sara deu para Abraão começou a tirar a chacota dela. Eu tenho filho. Eu tenho, você não tem. Hã? Olha aqui que Deus me deu, aleluia. E ela começou a afrontar Sara. E agora, o que a gente faz? Se Abraão tivesse esperado, se Sara tivesse esperado no Senhor e confiado em Deus, a afronta não chegaria até eles. Muitas vezes a carne tenta se levantar, e quando a carne consegue se levantar e produzir, aquilo que a carne produz é afronta contra o seu espírito. E muitas vezes as decisões que nós tomamos pela carne afrontam a nossa vida, mas Deus ainda assim é fiel. Aleluia! Deus ainda assim é fiel. Se a gente for infiel, Ele permanece fiel. E quando Ele permanece fiel, Ele falou, cara, eu fiz uma promessa contigo. Se você se mantiver firme, Abraão, vamos lá, cara, se mantém firme, se mantém firme. E no final das contas, o que foi gerado? Isaque, o filho da promessa. Em Gênesis capítulo 22, quando Abraão sobe com seu filho para sacrificar o seu filho, lá no início do capítulo, Deus vira para Abraão e fala, Abraão, me entrega o teu filho, o teu único filho. Quantos filhos Abraão tinha? 2. Por que Deus diz que só tinha um? Porque Isaque era filho da promessa e Ismael era filho da carne. Deus não considera o produto da carne na nossa vida. Ou seja, Deus não vai abençoar aquilo que você quis fazer sem a interação dele. Aquilo que você fez sem a interação de Deus é por sua conta e risco. Vira aí para o teu irmão e fala assim, na carne é por tua conta e risco.
Agora vira para o outro irmão e fala, mas no Espírito, o Espírito, aleluia. Vira para a pessoa que está atrás e fala, mas no Espírito, e dá aquele sorriso. Ele já entendeu, aleluia. Mas no Espírito é garantido que você terá felicidade, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Escolhi o caminho da felicidade. Olha só o que diz. Segura o dedo aí, vai lá comigo em Deuteronômio, capítulo 30, por favor. Deuteronômio, capítulo 30. Nós estamos falando sobre a nossa responsabilidade disciplinar, a disciplina na nossa vida. Sobre nós escolhermos continuamente. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz, hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. O que diz aí? Escolhe. Escolhe. Deus está sempre nos chamando a uma atitude com base na ação dEle. Ele apresenta para nós a vida e a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Na realidade, Ele ainda fala para a gente, escolhe a vida. E gente, é mais do que um bizu de Deus, é um decreto. Presta atenção, Deus, Ele não dá bizu. Ele é rei. E reis governam por decreto. E você ouviu na hora da oferta que aonde está a palavra do Senhor, essa palavra vem dentro de si o quê? A bênção, o milagre. Então dentro do decreto, dentro da semente, existe um milagre esperando com que essa semente seja plantada no solo do teu coração. Deus está esperando uma atitude sua, uma atitude minha, porque Ele já tomou essa atitude. Então Ele fala, escolhe pois o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Ou seja, a tua escolha ainda vai abençoar as pessoas ao teu redor. Aleluia! A tua escolha ainda vai abençoar a tua família. A tua escolha no Espírito ainda vai criar um espaço para que as pessoas sejam salvas. A carne para isso, gente. A carne para o fluir do Espírito Santo. Mas quando nós seguimos e escolhemos a vida, isso abre portas para que o amor se manifeste e para que o trono de Deus seja estabelecido no meio da nossa situação. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva plenamente tu e a tua descendência. Verso 20, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a Ele. Porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar, permanecer sobre este solo, sobre a promessa de Deus, que o Senhor jurou dar a teus pais na antiguidade. Ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão ainda está valendo para mim e para você. A aliança que Deus fez com Davi ainda está valendo para mim e para você. E Ele fala, se apegue a isso, escolha a vida, escolha a palavra. E disso vai depender o prolongamento dos teus dias. Disso vai depender a manifestação do milagre. Volta lá comigo no Salmo 119. E a gente estava aqui no verso 30. E a gente está falando da lei, dos preceitos, que para a carne parecem restrições, mas para o nosso espírito é a palavra de vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Escolhi, verso 30, Salmo 119, verso 30, escolhi o caminho da felicidade, coloquei diante de mim as tuas decisões. Verso 31, mantenho-me apegado às tuas ordenanças, Senhor, não me deixes passar vergonha.
Quando você está com a palavra de Deus, Deus não deixa com que você seja envergonhado. Sabe por quê? Porque quem garante a qualidade da semente é Deus. Quem garante a qualidade da semente é Deus. Você não precisa ficar preocupado. Se você semeia o amor que é do tipo de Deus, o que vai brotar? Amor do tipo de Deus. É Ele quem garante. Vira mais uma vez para o teu irmão, acorda o teu irmão e diga, é Ele quem garante. Aleluia. Aleluia. Não fica vendo se ele está no Facebook não. Aleluia. Mantenho-me apegado às tuas ordenanças, Senhor, não me deixes passar vergonha. Verso 45. Andarei em verdadeira liberdade, porquanto tenho buscado os teus preceitos. E aí eu me lembro de João capítulo 8, verso 32, que diz que conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Aleluia. Vamos terminar com o verso 56, Salmo 119, verso 56, que diz, esse tem sido o meu estilo de vida, obedecer aos teus preceitos. Gente, isso mexeu com o meu coração. Estava lendo ali no gabinete, esse tem sido o meu estilo de vida, obedecer aos teus preceitos. Então, gente, anota mais uma frase aqui, por favor. Essas responsabilidades, ou seja, esse limite que a lei nos coloca para nos proteger, essas responsabilidades disciplinares, a disciplina da palavra, a disciplina espiritual, essas responsabilidades nos asseguram que avançaremos da prevenção para a proteção, para a promoção. Da prevenção para a proteção, para a promoção. Uma vez mais, da prevenção para a proteção, para a promoção. Abra comigo em 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 9. Primeira Reis, capítulo 9. Verso 4 e verso 5 diz, Deus falando a Salomão, quanto a ti, se procederes diante de mim, se você agir como teu pai Davi, e a gente sabe que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Por que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele tocava harpa bem, e ele compunha salmos, e ele tinha uma voz maravilhosa, era por isso? Não, porque ele faria toda a vontade de Deus. E Deus está nos chamando a ter esse relacionamento, olha só, Deus falando com Salomão, quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, e a Bíblia, a mensagem, ao invés de trazer ordenanças, traz a minha correção. Verso 5, então, causa e consequência, então, eu firmarei para sempre o teu trono e a tua realeza. Ou seja, o desejo de Deus é a tua promoção, gente. Será que alguém pode dizer aleluia a isso aí? Deus quer com que você ande em promoção. É um Deus que tem prazer na prosperidade do seu povo. E prosperidade é promoção, gente. Prosperidade é avanço. Prosperidade é andar para frente e não para trás. Prosperidade é ver os sonhos que Deus tem para mim e para você se cumprindo nos nossos dias e nas gerações futuras. Promoção é isso, é avançarmos. Prosperidade é você saber que no início de 2015 você estava numa situação e hoje você é uma pessoa muito melhor. Hoje você é uma pessoa mais aperfeiçoada por causa da palavra. Hoje você é uma pessoa que tem a mentalidade mais transformada do que no início de 2015. Isso é prosperidade, isso é avanço.
É você olhar para o início de 2015 e não ver que a sua vida ficou ociosa, infrutífera. Isso faz parte de uma vida de prosperidade. Hoje eu tenho mais conhecimento e mais comunhão com Deus do que eu tinha no início de 2015. Aleluia! Porque Deus quer isso, gente. Deus quer a sua promoção. Deus quer com que você avance no relacionamento com Ele. Deus quer com que você avance em comunhão com Ele, na leitura da palavra. Tudo isso é disciplina que traz prevenção, proteção e promoção. Eu trouxe aqui uma imagem. Não sei se todo mundo vai conhecer esses símbolos. Não são hieróglifos. Você não vai ver nos 10 mandamentos da Rede Record. Aleluia. Mas deixa eu ver se você identifica esses símbolos aqui. Quem é que conhece esses símbolos aí? Ok. O que são esses símbolos? Onde é que você já viu esses símbolos? Etiqueta de roupa. Muito bem, você já olhou uma etiqueta de roupa. Aleluia. Graças a Deus. Esses símbolos não são para dizer para você que você não pode fazer. Esses símbolos são recomendações, eu anotei aqui, são símbolos de recomendação de como você deve cuidar da sua roupa. Ali diz, olha aqui, vamos ver uma aqui. Secagem em varal. Mas se você quiser secar na cadeira da sua casa, você pode fazer. Mas a recomendação do fabricante é seque no varal, que vai secar melhor e vai conservar a sua roupa. Outra aqui. Ferro máximo 150 graus. Mas se você quiser usar no de 300 graus, cara, você pode usar. Você só vai ter um buraco na sua roupa, sem problema nenhum. Esses símbolos não estão querendo dizer que você não pode fazer. Eles estão alertando o que você não deve fazer. A lei de Deus não vai dizer para você, você não pode, como se você não tivesse a capacidade de fazer. A lei de Deus está querendo mostrar para você o cuidado que Deus tem com você, de que você não deveria fazer isso, porque quando você faz fora dos limites da palavra, o que acontece é que a sua vida ganha um rombo. E aí você tem que ficar tapando o rombo. Já foi moda isso. Roupa toda remendada. Mas não seria feio as pessoas olharem para o nosso caráter e verem uma vida remendada? A Bíblia chega ao ponto de falar disso. A Bíblia chega ao ponto de falar do tecido remendado. Daqui a pouco ele estica e rasga. E Deus não quer com que a sua vida rasgue. Deus quer com que a sua vida perdure. Deuteronômio está dizendo, disso depende o prolongamento dos teus dias. Não dá para colocar vinho novo em odre velho, porque a fermentação do vinho novo é muito potente. Vai rasgar o odre velho. Deus fala, existe um receptáculo, algo que vai aguentar o vinho novo. E nós já falamos que o vinho é símbolo da revelação. E onde é que nós seguramos isso? No nosso espírito recriado. Deus, Ele regenerou você para que você pudesse conservar a revelação da palavra. Então nós seguimos as orientações do fabricante. Quantos aí já leram manual de televisão? Uma pessoa, 2 pessoas, fala com ele, Jesus, aleluia, 2, 3. O manual da televisão é a mesma coisa. Ele vai dizer para você como a sua televisão opera e qual é o melhor cenário, qual é a melhor opção, como ela deve ficar, como ela deve se ajustar na parede, para que você possa usá-la continuamente. Não adianta colocar a televisão no banheiro e você toma aquele banho quente, porque o vapor vai danificar a sua televisão. Mas pastor, eu gosto tanto de ver televisão quando eu estou tomando banho, pastor. Mas não vai funcionar, não é o ambiente correto. Se você tivesse lido o manual estava dizendo lá alguma coisa a respeito disso.
E muitas vezes a gente conseguiria prevenir a nossa vida se a gente ficasse com a palavra. Eu e você. Tem coisas na nossa vida que a gente consegue prevenir sim, se nós ficarmos com a palavra. Tem situações na nossa vida que a gente conseguiria prevenir se a gente tivesse ficado com a palavra. Tem situações que a gente vai passar. Tem situações, como diz aqui a palavra, que nós seremos afrontados, mas nós passaremos por ela de cabeça em pé, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu prefiro ficar com a palavra, quem está comigo? Eu prefiro ficar com a palavra. Sadraque, Mesaque e Abidnego preferiram ficar com a palavra. Foram enfrentar a situação, mas e no final, o que aconteceu? Dentro da ordem de Deus existe um milagre. Daniel preferiu ficar com Deus. Dentro da ordem de Deus existe um milagre. Aleluia. Então, gente, domínio próprio fala de nós governarmos a carne. A maneira de Deus é melhor que a minha. Alguém pode dizer isso comigo? A maneira de Deus é melhor que a minha. Vá voltando para casa pensando nisso, gente. A maneira de Deus é melhor que a minha. Paciência fala de sustentar, de aguentar no dia da adversidade. Eu não abro mão de agir como Deus age. Alguém fale comigo, eu não abro mão de agir como Deus age. E piedade aponta para a submissão consciente à vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é melhor que a minha. A vontade de Deus é melhor que a minha. Disciplina, então, gente, fala de ordem. E eu vou terminar com 3 versos colocando aqui para você. Disciplina fala de ordem. Quais têm sido as prioridades de Deus na nossa vida? A graça não te isenta de uma vida disciplinada, mas ela te capacita para ela. Quem pegou isso nessa noite? A graça não te isenta de uma vida disciplinada. A graça não te isenta de você ler a Bíblia. A graça te capacita a você ler a Bíblia. Eu falei isso de manhã, algo que falou forte no meu coração. Não é quantas vezes você vem ao culto, mas a maneira como você vem. Porque veja bem, tem gente que vem a todos os cultos, e vem a todos os cultos de maneira religiosa. E tem gente que fala assim, não, ir ao culto muitas vezes é religiosidade. Eu vou ao culto uma vez só, e essa uma vez só pode ser em religiosidade. Não é a quantidade, diga comigo, não é a quantidade, é a qualidade. E quando você é disciplinado, gente, isso aqui é demais. Quando você é disciplinado, o esforço aumenta mais e mais. Olha só que interessante. Estava lendo aqui em 1 Pedro. Deixa eu ver se é 1 Pedro. Ah, 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1, verso 10. Rapidinho. Diz, portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Quando nós somos capacitados pela graça, a graça nos leva a uma caminhada cada vez maior com Deus. A graça nos leva a uma caminhada cada vez maior. E eu preciso dizer isso para alertar você. Se o teu tempo de leitura da palavra está diminuindo, tem alguma coisa errada. Se o teu tempo de oração está diminuindo, tem alguma coisa errada. Se você cada vez mais ou cada vez menos vem à igreja, tem alguma coisa errada. Porque a graça, ela coloca uma fome no teu coração por mais de Deus. Ela coloca uma consciência em você de que você precisa mais de Deus. Então eu vou buscar a Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero encontrar a Deus na pregação da palavra. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra, ouvir a pregação da palavra. Então, Senhor, eu quero andar mais em fé. Então, Senhor, isso me empolga. Mas é necessário disciplina na nossa vida, é necessário ordem.
Quais as prioridades da nossa vida? 3 últimos versos para a gente terminar. Provérbios 3:11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Ou seja, Deus está tratando de você como filho, não como escravo. Porque quando nós temos uma mentalidade de escravo, quando Deus diz, não faça isso, não faça aquilo outro, a carne logo pula e diz, já está me cerceando, já está me restringindo. Mas quando nós olhamos para a palavra com a perspectiva de filho, eu entendo que Deus está me corrigindo, porque Ele quer prevenção, proteção e promoção. Aleluia! Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Provérbios 5, 22 e 23, olha só, quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será detido. Olha só que interessante que Provérbios diz, ele morre, pelo quê? Pela falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura, ele anda errado. No primeiro ele fala a filhos, no segundo ele está falando da qualidade daqueles que estão afastados de Deus, do louco, daquele que anda no pecado, daquele que anda na iniquidade. E último verso, compra a verdade, Provérbios 23, 23, compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Não abra mão de viver uma vida disciplinada, de escolher a vida. Não abra mão de escolher a vida. Quem está pegando isso nessa noite? Não abra mão de escolher a vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A disciplina, olha só, última frase. Anota essa frase aí se você puder. As disciplinas espirituais, que são essas disciplinas da graça que nos aproximam cada vez mais de Deus. As disciplinas espirituais fortalecem o espírito. As disciplinas espirituais fortalecem o espírito e restringem a ação da carne. As disciplinas espirituais fortalecem o meu e o teu espírito e restringem a ação da carne. E a Bíblia diz que aquele que anda no espírito, ele vê a vida. E aquele que anda na carne, o salário da carne, o salário do pecado é a morte. E nós não queremos que você veja morte na sua situação, nós queremos com que você veja vida e vida em abundância. Deus está nos chamando para uma caminhada disciplinada, uma caminhada em ordem, uma caminhada, um passo de cada vez, andando para frente e não para trás. Deus está nos capacitando pela graça. A graça não te isenta da disciplina, a graça te capacita para você andar segundo os decretos, a ordem, o limite de Deus que previne a sua vida dos erros, que protege a sua vida da carne e que promove a sua vida para você ver aquilo que Deus plantou no teu coração. Se você pegou isso, diga amém. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Eu disse para você que a maneira como você ouve pode mudar a sua vida. A maneira como você ouve pode mudar o seu destino. A maneira como você recebe a palavra pode mudar a sua situação. Eu digo isso para você que está nos vendo pela internet. A maneira como você ouve a palavra pode mudar o seu destino agora. Você que ouviu essa palavra e algo aconteceu no teu coração, feche os seus olhos, por favor. Você que ouviu essa palavra e se pergunta como é que a gente consegue andar dessa forma, como é que a gente consegue andar nisso, como é que eu consigo prevenir essas coisas na minha vida? Eu te digo, só com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o único Senhor da nossa vida.
A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero te dar a oportunidade de você deixar Jesus entrar no teu coração e fazer uma transformação radical. Jesus não vem para melhorar a sua vida, Jesus vem para transformar a sua vida. Jesus não quer trazer uma melhoria. Sabe aquela frase, ora que melhora? Não é isso que Deus quer. Quando você ora, os céus se abrem e o sobrenatural se manifesta. De olhos fechados, Senhor. Se você quer aceitar Jesus como teu Senhor nesse momento, mudar a sua vida por completo, mudar a sua situação, mudar a maneira como você vê o mundo, há esperança, gente, há esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Eu vou te dar a oportunidade de você colocar a sua mão para cima, para que você possa aceitar Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Deus te abençoe, no nome de Jesus, aleluia. Deus te abençoe, no nome de Jesus, aleluia. Você que nos acompanha pela internet, esse pode ser o seu momento. Aí onde você está, eu não sei o que você está fazendo, se você está lavando louça, se você está preparando ainda o seu jantar, mas essa é uma oportunidade única que você tem. Você está ouvindo essa mensagem e Jesus Cristo quer invadir a sua vida e mudar a sua situação. Essa é a tua oportunidade. Jesus Cristo, Deus, quer transformar a sua vida. E se essa é a sua condição, se é isso que você quer, repita isso comigo: Senhor Jesus. Todos repitam comigo, vamos ajudar essas pessoas. Diga: Senhor Jesus, nesse momento eu abro meu coração para que a minha vida seja transformada. Ao ouvir a tua palavra, agora foi gerado fé no meu coração, e eu vi o teu amor, a tua graça que me levou ao arrependimento. Entra no meu coração, transforma a minha vida. E a partir de hoje, eu me torno um filho legítimo de Deus para sempre. Alguém pode dizer amém? Aleluia! Se você tomar essa decisão consciente, a sua vida começou agora. A vida verdadeira começou agora. Aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Quantos aí foram abençoados nessa noite? Amém, gente. O que Deus quer, mais uma vez eu repito isso para você que está aqui forte no meu coração: prevenção, proteção e promoção. Fala comigo: prevenção, proteção e promoção. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tenha uma excelente noite. Vai em paz. Ainda dá tempo de pegar o McDonald's, aleluia, aberto. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique em paz aí na tua casa, naquilo que você está enfrentando. Eu quero falar isso para você: Jesus Cristo está com você. Não se desespere. Deixa a paz de Deus, fruto do Espírito, sair de dentro de você, para te acalmar, para te consolar. Ande na disciplina da palavra, escolha o caminho da vida, e você vai ver com seus próprios olhos aquilo que Deus prometeu para você. Uma boa noite. A gente se vê de novo, tem culto terça-feira às 19h30. Deus te abençoe.